Você já deu play em um anime achando que ia haver uma história leve, talvez um shonenzinho de porrada, um slice of life fofinho e do nada, boom! O protagonista tá sendo devorada pela irmã ganhando superpoder via leite materno. Talvez tenha sido um pouco específico. Bem-vindo ao lado escuro dos animes. Hoje eu vou te apresentar uma seleção tão absurda, tão bizarra e tão desconfortável que até aquele anime feito 95% por IA parece coisa de criança perto do que vem por aí. Vai ter lata de refrigerante que vira waifu, escola onde dar calcinha na cara é um ato de rebelião política, romance que termina em assassinato e sim, monstros que comem gente com amor fraternal. Esse vídeo é como um iceberg, a superfície é engraçada, mas quanto mais você desce, mais as coisas ficam escuras, doentias e perturbadoramente real. Então já se prepara mentalmente, dá o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa jornada rumo aos animes mais estranhos e perturbadores que você já ouviu falar. Vamos aquecer devagar com um anime que parece piada de 1º de abril, mas que foi produzido, animado, dublado e exibido no Japão com total seriedade. Akikan. A premissa é essa: lata de refrigerante ganham forma humana. Sim, elas viram garotas mágicas e começam a lutar entre si para provar qual material é superior. Alumínio, aço, isso mesmo. A guerra fria da indústria de enlatados agora virou shonen. Cada Akikan tem personalidade própria, habilidades e, claro, aquele toque de fanservice que nenhum roteirista de anime bizarro consegue resistir. O protagonista abre uma latinha, toma um gole e do nada tira uma waifu no meio da sala perguntando se pode lutar com o sprite do vizinho. E mais insano, a série tenta ter drama, e tenta mesmo. Tem episódios de ciúmes, dilemas emocionais e até romances com as latas. Em certo momento você para e pensa, por que eu tô emocionalmente envolvido com uma Fanta? Akikan é aquele tipo de anime que só o Japão conseguiria parir. Uma ideia que nasceu de uma reunião de marketing, foi roteirizada por um doido genial ou um bêbado e ainda ganhou um anime inteiro. Não é nem sobre ser bom ou ruim, é sobre você ter coragem de dizer, eu assisti isso aqui até o final. E se você assistiu, comenta aí qual Akikan você escolheria pra te representar no ringue. Alumínio ou aço? Agora a gente vai começar a descer o iceberg e cair direto num anime que parece feito para um público que não precisava ser atendido. Sleeping with Hinako. Imagina que você tá sentado no sofá, abre um anime e aparece uma garota simpática em 2D com pijaminha sorrindo pra você. Ela se deita, suspira, fecha os olhos e aí ela só dorme por 50 minutos. Isso é o anime. Sleeping with Hinako é basicamente um simulador de companhia, um anime em primeira pessoa, onde o espectador literalmente assiste uma personagem dormir. Sem roteiro, sem ação, sem plot twist, só ângulos, respiração, sons de lençóis mexendo, o silêncio de dois desconhecidos dividindo um vazio existencial digital. A ideia original era criar um companheirismo aconchegante para quem se sente solitário, mas vamos combinar? O resultado beira o desconfortável, e se isso fosse só um experimento esquisito, vai lá. Mas teve continuação. Depois desse veio Training with Hinako, onde você malha com ela, e Bath Time with Hinako, onde você já entendeu. Isso evoluiu para uma franquia de uma garota genérica de anime que vive para simular companhia com o espectador solitário. O mais insano, ele tenta parecer inofensivo, colorido, com música doce, design fofinho, mas por trás de tudo isso, bate aquela sensação de cara, isso é muito triste. E o pior, tem gente que defende com unhas e dentes dizendo, pelo menos ela não me julga. E a real é que Sleeping with Hinako não é só estranho, ele é um espelho, um lembrete de que o entretenimento moderno às vezes tenta preencher buracos que não são responsabilidade deles. Isso é mais assustador do que qualquer gore. Agora o nível de bizarrice sobe, mas não no terror, e sim na genialidade caótica. Senhoras e senhores, apresento a vocês o esporte mais insano já criado no mundo dos animes: queijo. Não estou falando de queijo Minas. A regra é simples. Garotas se enfrentam em plataformas flutuantes com o objetivo de empurrar a adversária para fora da arena, usando apenas o que a biologia lhes deu de mais potentes: peitos e bundas. Não vale mão, não vale chute, só glúteo armado com força espiritual. Agora você pensa, ok, é só mais um anime cheio de fanservice, né? Errado. O negócio é levado a sério, e muito a sério. As personagens treinam técnicas especiais, algumas giram no ar como Blade Blade, outras canalizam chakra no quadril e soltam um vácuo Butt Cannon, um golpe que gera pressão atmosférica real e destrói objetos. Tem episódio com slow motion, narração técnica, estratégia de contra-ataque, até flashback triste da infância com bunda envolvida. É o Haikyuu de bunda, velho, o Hajime no Ippo das coxas. Mas genial é que Queijo nunca pisca. Ele sabe que ele é ridículo, mas ele banca a piada até o fim, com dignidade. Cada luta é animado com garra, as trilhas sonoras são épicas e o final da temporada tem o clima de Copa do Mundo. Você começa vendo pela zoeira, mas no quarto episódio você já tá torcendo de verdade. Tem rivalidade, superação, lesão por impacto de nádegas, técnica secreta com nomes longos, tudo que um shonen precisa, mas canalizado em pura anatomia feminina. E honestamente, é mais bem escrito do que 30% dos animes de ação da última década. Queijo é o caos com coreografia. É um absurdo com disciplina e por mais que pareça bobeira, é impossível não se impressionar com o comprometimento dos caras que fizeram isso. Você pode rir agora, mas quando você vir um Vacuum Butt Cannon no fone, você vai respeitar.
Poder via leite materno? Beleza. Tudo que veio até aqui ainda pode ser explicado com foi só uma ideia maluca, mas Seiko no quase cruza uma linha que separa o esquisito do desconfortável, e ele atravessa essa linha com o peito estufado. Literalmente. Esse é um anime de ação, batalha entre alquimistas, poderes elementais, ordens secretas e símbolos religiosos. Tudo isso parece normal até você descobrir que os protagonistas recarregam seus poderes mágicos mamando. É isso mesmo que eu falei. Os personagens obtêm energia mágica através de ingestão de soma, que, pasme, é uma forma mística de leite materno. E isso acontece em tela, com foco, com emoção, com gente gemendo como se fosse o último gole de milkshake na terra. Não é fanservice disfarçado, é o cerne do sistema de poder do anime. Seiko no quase tem a audácia de tratar isso como algo completamente sério. A protagonista sofre, o mocinho tá em conflito existencial, os vilões são cruéis, mas a cada 3 minutos tem alguém com a boca colada no peito dizendo eu preciso de mais energia. E o que torna tudo pior é a ambientação. Escola católica, referências ortodoxas, crucifixos santos, tudo misturado com uma erotização agressiva que parece querer ofender Deus. E o autor de Fullmetal Alchemist também. Os combates são até bem coreografados, a animação é decente e a história tem uma mitologia até rica. Se você tirar o leite da equação, mas não dá. Não dá pra se concentrar quando a cena do Clímax envolve um ritual místico de sucção e câmera lenta. É aquele tipo de anime que você assiste uma vez na vida e depois você nega pra todo mundo dizendo que nunca assistiu. Se você viu Seiko no Quasar até o final, você tem o direito legal de dar umas palestras sobre autocontrole. E se você nunca viu, parabéns, sua inocência está intacta. Revolução sexual com calcinha na cara. Já imaginou viver num mundo onde contar uma piada de duplo sentido da cadeia, onde fazer um trocadilho sujo em voz alta é tratado como crime federal? Bem-vindo ao universo de Shimoneta. Nessa sociedade futurista, o governo japonês conseguiu erradicar qualquer conteúdo considerado imoral. Revistas, palavrões, gestos, tudo censurado. Crianças crescem sem saber o que é um beijo, adolescentes fazem aula de educação sexual com desenhos de maçã e banana real, e adultos fingem que a palavra pênis não existe. Mas claro, como toda sociedade opressora, nasce a rebelião. E aqui a resistência surge na forma da personagem mais insana, ousada e maravilhosa que você vai ver nessa lista, Ayame Kajou, também conhecida como Blue Snow. Ela veste uma calcinha no rosto, grita obscenidade com um megafone e joga panfletos pornográficos de helicópteros em cima da escola. E sabe mais doido? Ela tá certa, porque apesar da aparência ridícula, Shimoneta é uma baita crítica social sobre repressão, moralidade forçada, censura estatal e até educação sexual. Tudo isso envolto em piadas sujas, caras vermelhas e calcinhas como bandeira de liberdade. O protagonista, ele é um aluno modelo e é recrutado contra a própria vontade para se infiltrar na sociedade secreta de pornografia verbal. E o que segue é uma espiral de loucura onde masturbação vira código de guerra e o ato de contar piadas vira militância. Mas não pense que é só meme, o anime discute a importância da liberdade de expressão de um jeito que vai te fazer rir e refletir ao mesmo tempo. Sim, parece absurdo, e mas em 12 episódios, Shimoneta fala mais sobre censura do que muito documentário da Netflix. E o mais perturbador é que você começa a torcer pela protagonista que anda com calcinha no rosto como se realmente fosse um bagulho realmente incrível. Tem fanservice? Tem. Piada com referência e fluidos corporais? Tem. Mas por trás de tudo isso existe uma provocação real, até onde você tá disposto a aceitar a censura em troca da ordem. E quem define o que é obsceno? Shimoneta te deixa rindo e desconfortável, te faz pensar, também te faz buscar o botão de volume só por precaução. O romance que começa com um oi e termina com a sua sanidade. Quando você dá play em School Days, você não espera nada demais. Parece só mais um anime de romance colegial, o garoto tímido, a garota meiga que senta na janela, o amor adolescente pairando no ar, a trilha sonora é suave, o visual é genérico e o ritmo é lento. Mas School Days não é um anime de romance, School Days é um alerta. A série gira em torno de Makoto Ito, um protagonista tão babaca, mas tão inconsequente, que em algum momento da história você não sabe se você quer dar um soco nele ou simplesmente implorar pra ele parar. Ele começa como um cara comum, mas ele vai se revelando como um manipulador emocional, ele é imaturo e completamente obcecado pelo próprio prazer. Ao invés de construir um triângulo amoroso clássico, o anime vai desmontando aos poucos cada laço emocional que acontece. Os personagens que no início pareciam doces vão se tornando obcecados, quebrados, estáveis e o mais assustador, você entende por quê. Makoto é o tipo de personagem que destrói tudo que ele toca. School Days mostra isso de maneira lenta, cruel e extremamente realista. A escola que parecia um ambiente comum vira um campo de batalha psicológico. Toda conversa casual vira uma faca de 2 gumes. Cada decisão dele tem um efeito dominó devastador. Enquanto animes de romance costumam usar conflitos para criar aproximação, School Days usa os mesmos conflitos para cavar abismos. Ao invés de torcer pelo casal, você torce para todo mundo parar de se machucar. O anime tem uma tensão que cresce de forma silenciosa. Episódio após episódio, você vai percebendo que algo tá errado. Não tem trilha sonora dramática, não tem efeito especial, só o silêncio, as pausas desconfortáveis e os olhares vazios. E aí vem o episódio final, e sem spoiler, porque sério, esse é um dos finais mais brutais e inesperados de história dos animes, mas basta dizer que ele é tão infame que o canal de TV que transmitiu o anime no Japão substitui o episódio por uma imagem de um barco no mar. É um frame estático
de um barco de tão pesado que o final era. Eles não tiveram nem coragem de exibir. Skudez foi conhecido como um dos maiores choques culturais do mundo otaku, e até hoje, se você digitar o nome do Google, as palavras que mais aparecem são trágico, final, e tem uma razão pra isso. Diferente de todo o resto dessa lista, Skudez não tem superpoder, ele não tem sangue exagerado, não tem monstros e só escolhas, só pessoas comuns tomando decisões erradas, como qualquer um pode tomar. Talvez por isso ele seja tão assustador, porque lá no fundo você percebe, isso podia ter acontecido com alguém de verdade. Você assiste Skudez achando que vai ver um romance e termina precisando de uma sessão de terapia. Ele te mostra que a crueldade não precisa de dentes afiados, às vezes ela só precisa de um eu te amo dito de forma errada. Você assiste Skudez achando que vai ver um romance e termina precisando de uma sessão de terapia. Mas já que a sanidade foi pro ralo mesmo, deixa eu aproveitar esse momento e te apresentar uma coisa que, diferente do Makoto, não vai te decepcionar. Eu acabei de virar afiliado oficial de várias lojas que vendem action figures insanos de One Piece, Hunter x Hunter e Jujutsu Kaisen. Sim, meu querido, agora você pode colocar o Satoru Gojo na sua estante ou o Zoro no seu setup, com detalhes tão perfeitos que parece que o Luffy vai esticar o braço e roubar teu teclado. E não para por aí, também tem camisas iradas de animes, com estampas que só quem é otaku raiz vai sacar, pra você sair da rua com estilo e referência, e talvez superioridade moral a quem assiste anime legendado. O link tá aí na descrição e comprando por ele você ajuda diretamente o canal a continuar existindo. Então dá uma passada lá depois do vídeo, porque se você sobreviveu ao final de Skudez, você merece um boneco brabo pra te lembrar do personagem que não for um lixo como o Makoto. Agora vamos continuar, porque o próximo anime também não quer te fazer feliz, ele quer te esmagar por dentro. Bem-vindo a Elfen Lied. Existem animes que chocam, outros que emocionam, e existe Elfen Lied, que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Com um soco na sua alma e um tapinha no rosto dizendo, é isso aí mesmo, aguenta fi. Logo na abertura você é enganado, sons suaves, uma trilha sonora quase angelical e imagens inspiradas em uma pinturas clássicas europeias. Uma das aberturas mais belas já feitas, só que basta 10 segundos de anime pra sua expectativa ser completamente triturada, junto com ossos, membros e cabeças humanas. Porque Elfen Lied começa com um massacre. A protagonista, Lucy, é uma Diclonius, um ser humano geneticamente alterado com chifres curtos e braços invisíveis chamado vetores. Ela escapa de uma instalação de contenção como se estivesse fazendo uma caminhada no parque, mas cada passo dela deixa uma trilha de sangue, membros decepados e soldados implorando pela vida. E é só o primeiro episódio. A história então muda de tom. Lucy é encontrada desacordada, com amnésia e passa a viver com dois jovens inocentes que, claro, não fazem ideia de que realmente ela é. E a partir daí o anime alterna entre momentos de ternura quase infantil e cenas de violência gráfica tão perturbadoras que dá vontade de desviar o olhar. E essa alternância é o que destrói emocionalmente o espectador. Lucy tem dois lados. Um é doce, ingênuo e quase fofo. O outro é um monstro implacável, criado por traumas, abusos e solidão extrema. E aos poucos você vai entendendo, ela não nasceu assim, ela foi feita assim. A infância de Lucy é uma das coisas mais pesadas que o anime mostra. E olha que ele mostra muito. Ela foi maltratada, rejeitada, humilhada e quando encontrou um fio de carinho, ele foi arrancada com crueldade. E ali nasceu o monstro. Um monstro que só quer parar de sentir dor, mas que não sabe fazer isso sem causar ainda mais. Elfen Lied não é sobre violência, é sobre o que a violência deixa pra trás. Cada personagem da série é um fragmento de alguém que quebrou e continua vivendo mesmo assim. Tem abandono, tem auto-ódio, tem culpa, tem desejo de vingança e vontade de morrer. E tudo isso é mostrado sem censura emocional. O gore visual aqui é brutal, sim, mas o verdadeiro impacto vem de ver como cada personagem tenta desesperadamente encontrar alguma razão pra existir, mesmo depois de tudo. A animação é direta, o sangue não é estilizado, é grosso, escorre em silêncio, os gritos não têm música de fundo e as mortes são lentas. Às vezes a câmera simplesmente para e te obriga a assistir. E no meio disso tudo existe amor, existe afeto, existe a chance de redenção. Isso deixa tudo ainda pior, porque o anime não é 100% niilista, ele te dá esperança, só pra ver o quanto você sofre quando ela é tirada. O relacionamento entre Lucy e Kota, por exemplo, é uma bomba relógio emocional. O passado deles é um trauma compartilhado que quando revelado muda completamente o sentido da história. E quando a verdade vem, e ela vem, você não grita, você não chora, você só fica calado. Elfen Lied te esgota, ele te coloca contra a parede e pergunta, você ainda tem empatia por alguém que matou inocente se ela foi destruída antes por outros? Você consegue perdoar alguém que não foi perdoado pela vida? Você no lugar dela teria feito diferente? Não é à toa que esse anime virou culto. Mesmo com uma quantidade limitada de episódios, ele influenciou uma geração inteira de criadores, tanto no Japão quanto fora. Elfen Lied é o tipo de obra que deixa marcas, que você não recomenda pra qualquer um, que você não revê porque já viu uma vez e isso foi o suficiente. Se você tiver estômago, tempo e principalmente estrutura emocional pra encarar, vá em frente. Mas vai por sua conta e risco, porque Elfen Lied não é entretenimento, é punição estética, é poesia crua e no final você vai entender porque até o silêncio se tornou doloroso.
Esqueça tudo que você acha que sabe sobre animes de garotas mágicas. Magical Girl Sites não tem transformação fofa, nem trilha feliz, nem mascote bonitinho com os olhos brilhantes dizendo acredite no poder da amizade. Aqui, o que brilha é o sangue. A protagonista Aya Sagiri não tem amigos, ela não tem confiança, autoestima e esperança. Ela é espancada diariamente pelo irmão, ignorada pelos pais, torturada na escola por colegas sádicas e sofre bullying psicológico tão intenso que você se pergunta como que isso passou na censura? E é nesse momento de puro desespero que um site misterioso aparece na tela do computador dela. Um rosto distorcido, um link maldito e uma única frase. Você foi selecionada para se tornar uma garota mágica. Aí aceita porque na cabeça dela qualquer coisa é melhor do que continuar vivendo. O que ela não sabe, e a gente descobre junto, é que o bastão mágico que ela ganha vem com preço. A cada uso ela perde parte de si, parte da alma, parte do tempo de vida, parte da sanidade. Magical Girl Site é um anime que não tem dó do espectador. Não tem alívio cômico, não tem pausa. Cada episódio é um desfile de dor, desespero, abuso, automutilação, tentativa de suicídio, tortura e desumanização completa. As outras garotas mágicas são tão quebradas quanto Aya. Tem uma que foi vendida pela mãe, outra foi estuprada por um adulto, outro perdeu a família inteira. E todas elas agora têm poderes, mas não por escolha. Elas foram caçadas, escolhidas, quebradas de propósito. Porque o Magical Girl Site, o tal site que dá os poderes, é uma entidade que se alimenta da dor humana. Quanto mais elas sofrem, mais forte ele fica. E aí você entende, o anime não é sobre garotas mágicas. É sobre o ciclo de violência, sobre como o sistema transforma vítimas em armas e como nem toda pessoa quebrada vira vilã. Mas nenhuma sai ilesa. A estética do anime é suja, gótica, com olheiras fundas, sangue espesso, músicas com ruído distorcido, não existe beleza aqui, existe agonia organizada. E o mais assustador é tudo crível. Você já conhece alguém como a Aya, você já viu alguém como os agressores, você já percebeu um olhar como o da diretora que ignora o bullying. A fantasia aqui é só o meio, o conteúdo é real. Cada vez que uma garota usa seus poderes você não vibra, você se encolhe, porque você sabe que aquilo vai cobrar um preço e não vai ser leve. Mesmo assim, você não consegue parar de assistir. Magical Girl Site é uma obra que testa seu limite, não só os de sensibilidade, mas os de esperança. Ele te força a encarar que às vezes a única diferença entre um herói e um monstro é a quantidade de dor que ele suportou sozinho. No final você não chora por pena, você não chora por impotência, porque mesmo quando elas vencem, ninguém sai inteiro. Se você acha que aguentou ver dor nos animes anteriores, Magical Girl Site te desafia e te deixa com uma cicatriz. Só assista se você estiver preparado e mesmo assim, você não vai estar. O fundo do poço tem nome, e é esse aqui. Tudo que você assistiu até agora, por mais bizarro, sangrento ou torturante que tenha parecido, ainda pode ser considerado anime, mas Pupa é um crime em forma de episódio de 4 minutos. Um experimento que passou por roteiristas, desenhistas, animadores, dubladores, produtores, editores, foi aprovado, animado, licenciado, e mesmo assim ninguém parou o processo. Ninguém disse, galera, será que a gente foi longe demais? E o mais absurdo, ele tem uma premissa que podia render alguma coisa boa. A história é sobre dois irmãos, Yumei e Yutsutsu. Após serem expostos a um estranho vírus, a garota se transforma em um monstro canibal e o irmão desenvolve poderes regenerativos. Então o que ele faz? Ele se oferece para ser devorado por ela repetidamente, para que ela sacie sua fome e não mate outras pessoas. É isso. O protagonista passa o anime inteiro sendo mutilado, comido vivo, rasgado em pedaços, devorado aos gritos e renascendo no episódio seguinte, como se fosse um pacto silencioso entre dois irmãos condenados por algo que eles nunca escolheram. Parece pesado? É porque é, mas não é só violência. O problema de Pupa não é o sangue, é o tal incômodo, a tensão sexual mal resolvida, a construção quase erótica nas cenas de canibalismo. A animação é grotesca, não de forma artística, mas de forma amadora. Os traços são inconsistentes, o sangue parece tinta guache, os gritos são mal sincronizados, os cortes da cena são abruptos e o tempo do episódio é ridículo. Cada capítulo tem cerca de 4 minutos e mesmo assim cada um deles parece um castigo, um tormento, uma sessão de tortura estética. Pupa não explica nada, ele joga imagens, gemidos, órgãos internos voando e um clima de tensão familiar que flerta com o incesto de um jeito sujo, sem propósito e sem vergonha. O mais irônico é que Pupa vem de uma novel elogiada, uma história com 5 volumes cheia de metáforas sobre sacrifícios, abandonos e laços familiares distorcidos. Mas na adaptação, nada disso sobreviveu. O que restou foi um compilado de cenas confusas, edição porca e momentos que parecem feitos para gerar desconforto e só. Você não sente empatia, você não sente emoção, você sente nojo. E mesmo assim você vê até o final, porque é algo que você quer entender, quer saber se vai melhorar, quer saber se no último segundo tudo vai fazer sentido, e spoiler não vai. Pupa é o ponto final da espiral da bizarrice. É o tipo de anime que você assiste só pra dizer que sobreviveu, mas não dá pra defender, não dá pra explicar, só dá pra aceitar que alguém animou isso e lançou, e achou que tava pronto. E no fim você não ri, você não chora, você fecha a aba do player
olha pro reflexo escuro na tela e pensa: eu podia ter usado esse tempo pra beber água, eu podia ter ligado pra minha avó, pra fazer qualquer outra coisa, mas não, eu vi Pupa, e agora você carrega esse fardo pra sempre. É, você mesmo que assistiu Pupa. Enfim, se você chegou até aqui, parabéns. Não só por assistir até o fim, mas por sobreviver a esse catálogo de insanidade, horrores psicológicos, ideias que desafiam o bom senso e roteiros que deveriam ser sido analisados por terapeutas e não por crítica. A gente começou rindo das latas de refrigerante com ciúme, depois a gente riu de nervoso das meninas lutando com bunda, depois a gente só ficou em silêncio, porque essa lista não é só sobre animes estranhos, ela é sobre os limites da imaginação humana, sobre até onde um criador está disposto a ir pra contar uma história ou pra simplesmente te deixar desconfortável no sofá. Alguns desses animes são geniais, outros são experimentos que deram errado e outros são cicatrizes que você carrega com vergonha. Mas todos eles têm uma coisa em comum, eles não te deixam indiferente. Talvez isso seja o verdadeiro poder da animação japonesa, porque no fim das contas, se um anime consegue te fazer rir, pensar, chorar e até questionar a sanidade de quem escreveu aquilo, talvez ele tenha cumprido o seu papel. Agora me diz aí, qual desses você já teve coragem ou azar de assistir? Qual deles você nunca ouviu falar, mas agora está estranhamente tentando ver? Deixa aí nos comentários, me conta sua experiência ou seu trauma. E se você quiser uma parte 2 com animes ainda mais fundos nesse poço sem fundo, é só dizer. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho. Se você chegou aqui inteiro, considere isso uma evolução espiritual. Bom, eu sou o Hassai, eu te levei nessa viagem doida, mas agora a gente volta com um pouco menos de fé na humanidade, mas com muito mais história pra contar. Até a próxima e vai ver um anime leve agora, tá? Você tá merecendo.